Olá, paz do Senhor. É com muita alegria que estamos estreando hoje o nosso programa MVN Debate. Um programa que foi criado pensando em você, que muitas vezes tem alguma dúvida acerca da palavra de Deus, tem perguntas a serem feitas. E nós criamos esse programa com a finalidade de tirar as suas dúvidas. Então envie para nós suas perguntas, aquilo que você deseja saber a respeito da palavra de Deus, e nós estaremos neste programa respondendo para você. Este programa é mais um do Ministério Vila Nova, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, presidida pelo nosso querido pastor-presidente Josué Gouveia. Então participe conosco, você tem aí um canal aberto para poder participar a partir de agora. Toda semana nós teremos este programa para poder responder as suas perguntas. Eu gostaria de ler um texto bíblico para iniciar aqui o nosso programa, que está em João, no capítulo 8, no versículo 31 e versículo 32, diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um ensinamento bíblico. Então a ideia que nós temos aqui neste programa é de ensinar você a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma mente livre, uma mente aberta, uma mente cheia da palavra de Deus, preenchida pela palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade. E esse programa tem essa finalidade, é ensinar-lhes a verdade acerca da palavra de Deus. E para isso, nesse programa, nós temos aqui ilustres convidados. Está aqui o pastor Charles Melo, nosso primeiro vice-presidente do Ministério Vila Nova, e também o nosso amigo pastor Marcel, que é teólogo também, um homem de Deus. Nós estaremos aqui juntamente com eles nesse programa MVN Debate para poder discutir alguns assuntos. É uma alegria, é uma satisfação muito grande poder participar desse primeiro debate, né? Desse programa, primeiro debate MVN Debate. E eu me sinto muito honrado, né? E vou aqui me esforçar, tentar ao máximo responder a você, amigo telespectador que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né? Sei que vai ser muito bom. Olá, a paz do Senhor, pastor Fabiano. É um motivo de grande alegria poder estar aqui participando desse programa. Me sinto um pouco lisonjeado, né, por essa oportunidade tão rica nesse novo canal que realmente está aí em voga, que está crescendo, e faço parte aqui desse momento. Estou feliz por estar aqui. Sou grato a todos que realmente têm essa consideração com a minha pessoa, e estamos aqui exatamente para responder algumas perguntas que vão ser direcionadas a nós, e creio que vai ser uma bênção. Quero agradecer também ao nosso pastor-presidente, que é o pastor Josué Gouveia, né, que está na frente desse trabalho também, e dizer que estamos felizes em estar aqui. Lá no canal Promessa você vai poder baixar o aplicativo para você poder assistir os nossos programas. Enfim, então vamos às nossas perguntas aqui, pastor Charles, pastor Marcel, respondendo os nossos telespectadores que já enviaram as suas perguntas. Tem uma pergunta aqui muito interessante: crente pode ouvir música mundana? Veja bem, eu sou radical, eu sou preciso nessa pergunta. Não, né? Por quê? A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, você pode conferir aí, você que está nos assistindo, né? Você pode conferir aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 23, que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Então, a música mundana, ela não convém ao crente, ela não edifica, ela não traz aquela edificação, né? Então, tudo aquilo que não me edifica, tudo aquilo que não consolida a minha fé, eu rejeito, né? E a música mundana, ela tem a principal temática envolver as coisas do mundo, coisas que não agradam a Deus, né? Tudo aquilo que não agrada a Deus, o crente ele deve sim rejeitar. Então a música mundana não. Agora uma boa música clássica, uma música que tem uma letra saudável, aí eu não vejo também o porquê o crente às vezes não ouvir uma música clássica, uma boa música, uma boa letra, né? Nós temos uma pergunta aqui que foi muito bem colocada, e essa pessoa disse que ouviu por esses dias que se dissermos que estamos bem e não estivermos, vivemos um evangelho mentiroso. O que nós, ele está dizendo, o que vocês, pastores,
pensam a respeito disso? Olá, é uma pergunta bastante pertinente, interessante até. Nós temos que entender o seguinte, que o evangelho, em primeira mão, não é mentiroso, né? O que vai ser mentiroso vai ser exatamente o testemunho, que será o mentiroso, não o evangelho. Mas nós temos que entender que o Senhor Jesus, lá em João 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade é que o cristão, ele sempre passa por momentos difíceis, algumas circunstâncias adversas, e que nós não podemos mentir o que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu acho plausível você sempre dizer o que realmente você está passando, o que realmente você está vivendo em Cristo. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho eficaz. Então, eu creio plenamente que nós temos que ser verdadeiro, não dar um testemunho falso, porque o evangelho não é falso. O evangelho é verdadeiro. O que é falso é exatamente o nosso testemunho. A verdade é quem liberta, e o evangelho é a verdade, né? O evangelho é a verdade. Nós temos que entender que o evangelho é a verdade, é ele que purifica, é ele que traz vida, é o evangelho que traz paz, é o evangelho que traz direção, que traz norte. Então nós temos que entender o seguinte, que o evangelho jamais será um evangelho mentiroso. Agora, o testemunho que nós podemos dar, às vezes, para que venhamos agradar algumas pessoas, e nós temos uma tendência de aumentar algumas coisas para dizer, olha como eu estou bem. Na verdade, eu não estou tão bem assim. Mas eu creio que nós temos que ser verdadeiro. A palavra de Deus diz, tem que ser sim, sim e não, não. E o que passar disso vem de procedência maligna. Pastor Marcelo, nós temos que ter essa preocupação. A Bíblia diz lá em Pedro, no capítulo 5, no nosso tempo, naquele tempo já existia, no nosso tempo haveria enganadores, falsos mestres, falsos doutores, ou pessoas que têm conhecimento, né? Que introduziriam no meio de nós, do povo de Deus, doutrinas de demônios, né, pastor Charles? Uma coisa voltada, realmente demoníaca, para que pudesse enganar as pessoas. Na verdade, não se trata do evangelho. Jesus, no Sermão do Monte, que é o sermão escatológico, ele nos alertou já que viria esses enganadores e que para nós que já somos escolhidos, que somos crentes, ficarmos alerta, atentos, porque se possível enganaria até os escolhidos, até os eleitos. Então olha a perspicácia, a audácia, né, o poder de convencimento dessas pessoas, desses enganadores. Mas a palavra, ela traz à luz todas as coisas, né? Aquele que anda na luz, aqueles que já estão na luz, jamais serão enganados. Muito bem. Agora tem uma questão de curiosidade, eu já fui inquirido, inclusive, numa pergunta como essa, pastor Charles, e o nosso participante aqui, ele faz uma pergunta bem interessante. Eu quero direcionar essa pergunta para você, e ele está perguntando assim, o que é roda dos escarnecedores? Muito bem, interessante. Roda dos escarnecedores. Roda dos escarnecedores se tornou um jargão, mas é um posicionamento bíblico, está no Salmo 1, né? No Salmo 1, quando você lê o Salmo 1, o salmista já dizia, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, por causa desse texto bíblico, por causa desse versículo, né? Se tornou muito comum as pessoas dizerem, se tornou um jargão, roda dos escarnecedores. Agora veja bem, o que é assentar ou o que é estar na roda dos escarnecedores? Estar na roda dos escarnecedores ou assentar na roda dos escarnecedores são aquelas pessoas que escarnecem, que zombam da fé, zombam de Deus, né? Que tem uma posição, uma postura contrária à fé, a Deus, à religião, zombam, criticam, né? Então isso aí é que é escarnecer, isso aí é zombar, é a roda dos escarnecedores. E tem o apóstolo Paulo, ele nos dá uma advertência severa em Gálatas, capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, olha, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, né? Deus não se deixa escarnecer. Então, tudo aquilo que o homem plantar,
isso ele vai colher. Então, cuidado, você que está zombando da fé, você que está escarnecendo de Deus, olha, um alerta muito grande. Deus jamais, pastor Fabiano, pastor Marcel, Deus jamais se deixa escarnecer, se deixa ser zombado por ninguém. Ele é Deus acima de todas as coisas. Pastor Charles, é isso mesmo, né? A palavra de Deus, no Salmo 1, inclusive, ele inicia dizendo: feliz ou bem-aventurado é aquele que não comete esse erro. E, na verdade, ele traz um antídoto, né? Como que você vai se livrar disso? Meditando na palavra de Deus, quando, pastor Marcelo? Dia e de noite. Toda hora, todo instante. Se você ocupar a sua mente com a palavra de Deus, certamente você não vai ter nem tempo para isso. É questão de tempo. Nem tempo você vai ter para estar na roda dos escarnecedores. Muito bem, pastor Charles. Pastor Marcelo, agora tem uma pergunta muito interessante aqui feita por um participante, que diz o seguinte: como criar o hábito de evangelizar? Agora eu tenho uma pergunta em cima dessa, né? Evangelizar é um hábito? Bom, pastor Fabiano, criar o hábito de evangelizar, na verdade, eu poderia até trocar essa questão de hábito. Eu creio que evangelizar para o cristão não é apenas um hábito, mas um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Então, quando você tem esse estilo de vida, aonde você vai, aonde você está, você sempre está falando de Cristo. É o ide, né? O Senhor Jesus disse exatamente lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que entender que o hábito é algo muito passageiro, mas o estilo de vida, quando já está inserido no seu coração, na sua vida, você vai perpetuando isso por todos os dias, por todos os meses, por todos os anos. Então eu creio que não apenas um hábito, mas um estilo que vai fazer parte da sua vida. Aceitou Jesus, você tem um novo estilo de vida, que é pregar o evangelho. Acho muito bom essa colocação e gosto dela, que o evangelho é um estilo de vida. Quando você passa a ter esse estilo de vida, como foi muito bem colocado, você não precisa pensar em hábito. Você vai viver o evangelho na sua plenitude e isso vai ser uma resolução na sua vida, que vai estar coadunando com o seu comportamento, né? É isso que nós realmente devemos estar pensando, né, pastor Charles? Quando você é transformado pelo evangelho, você quer transmitir aquilo que você já recebeu. Então você passa a viver, a transmitir isso no seu dia a dia. É um viver diário, é uma constância diária, né? Pregar o evangelho não é um hábito, não é uma prática, mas realmente é um estilo de vida. Muito bem, nós agora vamos para os nossos comerciais, nós vamos ver o recadinho do Projeto Jetro. Projeto Jetro, Homens e Mulheres de Negócio, um projeto do Ministério Vila Nova para abençoar a vida dos empresários do nosso ministério. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte
dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Vem aí a nossa terceira conferência de EBD Conemad Goiás, que será realizada na Assembleia de Deus, sede Campo de Campinas, dias 20 e 21 de maio de 2016. Conferencistas confirmados: Pastor Oídes José do Carmo, Pastor Enoque Vieira, Pastor Ezequias de Oliveira, Pastor César Moisés, e ainda teremos mais. Voltamos aqui com a nossa programação, o MVN Debate. E volto a dizer, faça a sua pergunta, tá aí os nossos contatos na telinha, você pode passar o WhatsApp, você pode passar por e-mail, você pode entrar no nosso site, ver a nossa programação e certamente nós estaremos colocando para você, respondendo aqui as suas perguntas para que você possa elucidar aí a dúvida que você tem. Pode enviar, aqui nós temos homens preparados por Deus, exímios estudiosos da palavra de Deus para poder responder a sua pergunta, tá? Então nós vamos recomeçar aqui as nossas perguntas e eu quero recomeçar aqui com o pastor Marcel. Pastor Marcel, tem uma pergunta aqui bastante interessante, até porque nós vivemos um momento onde as pessoas vivem muito com superstição. E a pergunta aqui, ela diz o seguinte: pastores, é verdade que ao darmos testemunhos as pessoas ficam com inveja? Bom, pastor Fabiano, então quer dizer que ao darmos testemunho, as pessoas ficam com inveja? É uma pergunta bastante interessante. A verdade, nós temos que testemunhar a pessoa de Cristo. Agora, se a pessoa vai ficar com inveja ou não, eu realmente não sei. Eu entendo que ela vai sofrer um impacto, ou positivo ou negativo. Porque quando falamos de Cristo, principalmente nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos com uma voz bem forte, com muita emoção, com muita unção. E as pessoas realmente elas sentem que nós estamos começando a ter algo diferente, né? Então, se vai causar essa inveja nelas ou não, isso vai depender das circunstâncias. Agora, se nós podemos perder a bênção, né? Se essa pessoa tiver inveja de nós, eu creio que não, em hipótese alguma. Porque quem vai perder a bênção é exatamente ela que está com esse sentimento de inveja. Nós não, nós já somos selados pelo Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos Jesus, nós não vamos perder nada. Nós, quando estamos testemunhando de Cristo, nós só ganhamos, não perdemos nada. Mas é lógico e evidente que quando nós começamos a falar de Jesus, sempre vai ter um impacto nas pessoas. Pessoas vão se levantar contra você ou pessoas vão abraçar também você. Então depende muito das circunstâncias. Mas eu creio que nós temos que falar. Se nós formos analisar dentro do contexto de igreja, quando o Senhor Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, nós temos que entender que o Senhor Jesus já estava falando exatamente para as pessoas que iam testemunhar dele, e iam passar pelo crivo da espada dos grandes imperadores, por Nero, Domiciano e outros mais. Então só poderia falar verdadeiramente de Jesus aqueles que tinham o Espírito Santo. Ia causar um impacto negativo como causou em alguns. Então isso nós podemos afirmar então, pastor Charles, que a pessoa que inveja, ou seja, aquele emissor da inveja, ele é o único prejudicado. Totalmente. O único que é prejudicado nessa questão é ele, né? Porque ele está com um sentimento de impotência e de incapacidade, né? Então, logicamente, ele não está buscando da forma certa, não está agindo da forma correta, né? E pelo contrário, eu ao ouvir um testemunho, eu tenho que ficar feliz. Eu tenho que glorificar a Deus. Glorificando a Deus, irmãos, certamente também eu vou ser contemplado com a bênção do meu irmão.
Continue testemunhando, meu irmão, meu querido irmão. O que eu testemunho, ele vai gerar no coração das pessoas a fé. Eu gosto muito de testemunho, pastores, porque o testemunho, ele vai nutrir. A fé é como se fosse uma semente, né? Ela vai crescendo cada dia, a nossa fé. Então, testemunho, pode testemunhar à vontade, não se preocupe com os invejosos. Os invejosos, é como o pastor Charles falou, demonstra fraqueza. E assim Deus vai abençoar a nossa vida. Pois bem, pastor Charles, nós temos uma pergunta muito interessante também, como já foi colocado aqui, perguntas muito boas. Volto a dizer que você deve participar e mandar sua pergunta, pastor Charles. Agora tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, olha, como nós devemos lidar com a apatia espiritual? Apatia espiritual. Bem, a apatia espiritual é exatamente uma desmotivação, né? O crente, quando ele converte ao Senhor, ele é cheio do Espírito Santo, ele passa a viver numa dimensão espiritual, só que de repente ele começa a viver um conflito de um sentimento, né, de falta de motivação, às vezes com o passar do tempo, às vezes com o passar dos dias, ele vai desmotivando, aquela falta daquela emoção, daquela empolgação, né? Às vezes, o percurso natural da vida, né? O percurso natural da vida, do dia a dia, às vezes vai. Mas como que ele vai combater essa apatia espiritual? É buscando a palavra de Deus, né? Ele vai combater isso aí aos pés de Deus, é aos pés da cruz, é através da oração, da leitura diária, da meditação da palavra, é através da busca incessante do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele nos convida, né? Ele nos convoca aqui em Romanos capítulo 12, né? Na verdade, é até um alerta, né? Ele diz assim, olha, Romanos capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, olha, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então o crente, ele tem que ser fervoroso no Espírito. Ele tem que manter essa chama acesa no coração, pastor Fabiano. Como? Através da palavra, da leitura, como já disse aqui, através da busca constante do Espírito Santo. Isso na verdade, pastor Charles, a apatia espiritual vem da inanição, né? Se você não pratica a leitura da Bíblia, como foi muito bem colocado, e é assim que nós acreditamos, pastor Marcelo, se não pratica a leitura da Bíblia, não gasta tempo na oração e buscar a presença de Deus, realmente vai vir apatia. E nessa mesma linha de pensamento, tem uma pergunta aqui, pastor Marcelo, muito boa, que diz assim, olha, o mundo precisa de um reavivamento. Isso é feito, mas como fazer isso de forma liberal? Como agir? Bom, essa pergunta é uma pergunta que soa até os dias de hoje. Como vir um avivamento? A grande questão é, quem traz o avivamento é Deus. É Deus. É Deus que traz o avivamento. Agora, nós temos uma parcela para atrair esse avivamento, pastor Fabiano. Nós podemos observar lá no livro de Neemias, a partir do capítulo 8 ao capítulo 10. Ali foi um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, quando exatamente os muros de Jerusalém foram levantados por Neemias, e nós observamos que o povo clama ao escriba Esdras para que ele leia a palavra de Deus, aquilo que foi escrito por Moisés. E a palavra nos diz que foi durante 7 dias, lendo a palavra de Deus, no período de 6 horas por dia, palavra de Deus. 7 dias, palavra de Deus, 6 horas, palavra de Deus. E as pessoas começavam a chorar, começaram a se prostrar, começaram a arrepender dos seus pecados, começaram a se entregar e reconhecer quem eles eram em Deus. Então, o avivamento veio exatamente por uma via. Essa via chama-se a palavra de Deus. Eu creio que nós podemos sim invocar esse avivamento.
E isso faz parte do coração do crente que é fervoroso, que é cheio do Espírito Santo. Mas como nós vamos invocar isso? Primeiro, crendo na palavra de Deus. É a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus que vai trazer esse avivamento. Isso vai gerar em nós arrependimento, isso vai gerar em nós choro, isso vai gerar em nós mudança de estilo de vida, isso vai gerar em nós mudança de pensamento, vai gerar em nós pureza. Então o avivamento vem exatamente dentro desse contexto. Eu gosto muito do texto de Levítico, no capítulo 6, versículo 13, que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Eu gosto de aplicar, pastor Charles, esse texto na vida daquele crente avivado, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Né, pastor Charles? É isso que nós devemos pensar. Esse é um ato contínuo, né? Sempre. Então, quando você busca, você tem. Né? É um ato contínuo, né? Todos os dias nós precisamos... É tão interessante, pastor Fabiano, se nós observarmos essa questão, nós podemos entender o seguinte: aquela passagem que eu acabei de frisar lá de Atos 1:8, ali foi o derramamento sobre todos do Espírito Santo, que é profetizado exatamente lá em Joel 2:28, que viria sobre todos. Ali foi o grande avivamento, ali foi o grande despertar. E nós também temos outros avivamentos também, dentro da modernidade, da Rua Azusa, na Inglaterra e outros países também. Por quê? Porque todos começaram a ler a palavra, a viver a palavra, a entregar a palavra. Então aí começa o avivamento. Muito bem, nós estamos aqui finalizando o nosso primeiro programa, MVN Debate, e com muita alegria estou aqui com a presença do pastor Charles Mello, nosso primeiro vice-presidente do Ministério Vila Nova, e o pastor Marcel Rocha, homens de Deus que brilhantemente estiveram aqui respondendo as perguntas que foram formuladas pelos nossos participantes. Eu quero passar a palavra para o pastor Charles aqui, fazer suas considerações finais. Quero agradecer aqui a Deus, quero agradecer aqui ao pastor Josué, né, pela iniciativa deste canal, né, o canal Promessa. Deus abençoe, pastor Josué, pela visão, né, e eu tenho certeza que vai alcançar muitos lares, muita família, né. Deus abençoe, pastor Fabiano, é uma satisfação estar aqui, né, nesse debate. Quero também aqui cumprimentar, agradecer o pastor Marcel Rocha, né? Foi muito bom, né? Deus abençoe a todos. Obrigado você aí que está nos assistindo. Esperamos que possamos ter contribuído de alguma forma para o seu elevo espiritual. Bem, pastor Marcel Rocha, faça suas considerações finais. Quero agradecer também, pastor Fabiano, quero agradecer a todos da nossa igreja, do MVN, a esse canal tão maravilhoso que está surgindo aí, canal Promessa. Agradeço a Deus, né, por estar aqui. Agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, né, e a todos que estão do outro lado lá da terra nos assistindo. Eu creio que foi algo proveitoso e creio também que se nós não sanamos todas as perguntas, terá outros programas que vão poder trabalhar nas outras perguntas. Então, sou grato, fico feliz por estar aqui mais uma vez. É isso aí, muito obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Canal Promessas é a TV do seu jeito para abençoar a sua vida. Muito obrigado ao nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, pela oportunidade de estarmos aqui neste programa, elucidando as dúvidas dos nossos telespectadores. Que Deus possa abençoar a todos e até o nosso próximo programa. Deus abençoe, em nome de Jesus.